Boa tarde, está começando mais um Entre Linhas aqui na Popular e junto com o João Bandeira, hoje nós vamos conversar com mais uma pessoa que fez muito sucesso no esporte, mas também faz sucesso em outra área. Afinal, Entre Linhas também conta história, João Bandeira, das pessoas que, digamos assim, usam o esporte como uma inspiração para a sua vida profissional, não é mesmo? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Felipe. Laron, dessa vez eu acertei o nome. E boa tarde a todos que nos acompanham nessa tarde. É uma alegria grande, né, Felipe? Alegria grande. A gente tem caracterizado aqui o nosso programa em receber amigos, né, e que tem uma história no esporte e que tem uma história também de empreender, né? Porque eu acredito que um dos capítulos da vida seja tu utilizar um tipo de atividade como ferramenta para muitas vezes desenvolver outras tantas, né? E o esporte, para mim, tem essa característica. Então é um exemplo claro disso, né? Conheço esse rapaz de longa data. Eu imagino, passou alguma vez levando as orientações do João, né? Felipe Ferreira, bem-vindo, mais conhecido no meio futebolístico como... Anão. Anão, né? Por que anão? E surgiu do futebol, né? E por que anão? Essa história é meio longa, vou primeiro me apresentar aí, né? Então, boa tarde a todos aí. Obrigado, João e Lucas, aí pelo convite. Uma honra aí poder tá falando um pouquinho aí sobre essa história, né? Não sei se foi tanto sucesso assim, né? Eu era um cara esforçado, assim, joguei bastante tempo, né? Não sei se joguei bastante, né? Mas eu levo o esporte aí na minha vida desde pequeno, né? Que nem o João já me conhece desde a época dos fraldinhas da categoria, mas também conhecia de fralda já também, né? Porque eu ia treinar de fralda nos primeiros treinos lá. E, uso muito o esporte aí no meu dia a dia, nos meus negócios, na minha forma de enxergar o mundo, né? E devo muito isso aí a esse cara aqui que tá do lado aqui, que foi uma referência aí na minha vida e na vida de tanta gente, né? Então, uma honra poder estar falando um pouquinho disso, né? E começando então por essa pergunta aí que tu falou, por que anão, né? Como eu comecei cedo, né? Tu era o menorzinho? Eu tava na categoria 89 treinando, porque não tinha ainda a minha categoria, que eu sou nascido no ano de 1991. E aí naquela época tinha um pessoal de Lajeado que vinha treinar também, e casualmente, né, tinha o Felipe Loman, né, que era o Loman, aí tinha o... Cris Costa? O Cris Costa, mas eu digo dos Filipes, né? Sim. Aí tinha o Filipinho, aí tinha o Lipe, tinha o Fê, tinha o outro lá, e aí sobrou pra mim quem é que era... tu vai ser o anão, né? E aí pegou, eu não gostei na época, né? E aí quando não gosta mesmo, aí fica, né? Mas até hoje aí, meus amigos aí, toda a turma me chama assim. Sim. Mas no mundo dos negócios é Felipe, né? Exatamente. Pô, às vezes a galera até descobre quando chega algum cliente na loja, cadê o fulano, cadê o anão aí, né? E aí a galera acaba falando, quem é esse, né? E aí quando descobrem, né, daí pega. Eu diria que é um caso em que de anão ele passou um gigante nos negócios, né? Sim. O Queiro, eu acho que também é algo que a gente se orgulha muito, né? Eu tenho viajado por bastante locais aí, até em função de competições, né? E a gente faz questão, né, de prestigiar a marca, porque é um orgulho, é dessas coisas que a gente liga diretamente à cidade da onde a gente vem, né? Então, o Felipe, só para dar uma introdução, assim, do que nós estamos falando. Eu me lembro de uma noite em que esse rapaz com mais dois muito próximos de mim, ou seja, o Rodrigo e o Arthur, eu acredito, os Rafa, filhos, meus dois dos meus 3 filhos, eles inventaram de acampar no fundo lá de casa, e de madrugada começou um temporal, e eu escutei aquela barulheira lá, eles estavam entrando na cozinha com barraca, com tudo, mas esse era o nível de envolvimento na época, né? Depois o Felipe passou um período em que ele jogou conosco, claro, né? Ele foi capitão do time e eu não canso de ressaltar isso. Eu vi muita referência técnica que jogou comigo, aos poucos ter dificuldade na vida, né? Mas eu não vi um capitão que tenha travado, né? O pessoal que demonstra lá na tenra idade traços de liderança, dificilmente eles deixam de
encontrar uma área em que eles possam desenvolver o potencial, né? E no caso dele, ele é capaz de não citar aí, né? Ele disse que não fez sucesso e tudo, mas o Felipe, eu sei que teve uma passagem na base do Racing, né? Na Argentina. Sim. Eu tive lá agora, faz um mês mais ou menos, e eu vi uma flâmula e eu fiquei na dúvida se eu pegava uma flâmula do Racing ou do Colo-Colo. E aí a mulher disse, não, tem um índio, leva o Colo-Colo. Mas eu quase trouxe uma flâmula do Racing e eu me lembrei na hora do Felipe, né? Porque eu me lembro bem dessa história. Né? Foi 2009 ali. Não foi bem assim uma passagem, assim, foi um período de testes assim que eu decidi, né? Que eu vou tentar, né? Fui morar na Argentina, né? Minha família se mudou para lá na época. E comecei faculdade, não era aquilo que eu queria, né? Eu tava estudando medicina. E aquele sonho, né? Desde moleque, né? Que o cara sempre queria ser jogador de futebol, né? Aí eu decidi fazer testes lá, então eu fiz teste no Racing, no Independente, no Huracan. E os dois que eu mais fiquei foi o Huracan e o Racing. E foi uma experiência muito legal, né? E né, depois acho que a gente linka Como é nisso, que fica, né, esse preconceito com o brasileiro? Cara, eu vou dizer que eu apanhei bastante lá, cara. E não podia pedir falta, né? Solada lá, pé levantado, não existia, né? Até quando eu já tinha feito teste, eu tava treinando já isso era no Huracan. Tava treinando com o time principal, né? Da minha categoria, né? Aí eu tava jogando de volante ali, era o losango, eu era o segundo, né? Volante pela direita. Porque quando eu falei que eu era zagueiro, eu falei, não, brasileiro, zagueiro aqui não, tem que jogar do meio pra frente, né? E aí eu lembro que eu peguei e dei um chapéu pra trás no capitão do time deles, né? E, cara, nisso ele me deu ali uma rapa, assim, eu caí de madura, assim, e reclamei, né? Pedi falta, né? E aí os argentinos na hora falando, né? Pô, chegou agora e quer pedir falta, brasileiro, vai jogar, né? Não sei o que, né? Então, mas, cara, fui muito bem recebido, assim, daí, enfim, né? Jogava também no amador do condomínio, assim, né, eu morava num condomínio e tinha como se fosse um campeonato municipal né, entre condomínios e, cara, tenho muita lembrança boa, né, mas até uma coisa que eu levo muito, né, do futebol, eu sei que tu falou, né, que eu fui sempre capitão, eu acho que lá começou a minha experiência, de fato, aí com liderança, né, e com tudo, e eu aplico muita coisa hoje que eu aprendi lá atrás, e que talvez lá atrás, quando, né, o meu professor da época, o João, o Enio, o Nilmar e tantos outros aí que eu tive ao longo da jornada, talvez nos ensinavam, e talvez na época nem fazia tanto sentido, mas a gente olha para trás, né, e vê como isso era importante, né, e uma das coisas que eu falo muito é que eu tenho um lema de vida que, assim, cara, se tu realmente quer, tu constrói, tu consegue. E talvez naquele tempo, assim, eu não realmente queria ser jogador de futebol. Sim. Eu gostaria de ser, mas eu não estava disposto, talvez, a fazer aquilo que precisava ser feito para eu conseguir chegar até lá, né? Então era um momento que eu queria, mas eu também queria sair com os meus amigos e fazer festa de noite, né? E curtir a vida e viajar para outros lugares. Então, quando eu olho muito isso para trás, é uma coisa que eu falo, não, se eu realmente tivesse, se eu realmente queria de verdade, eu teria abrido mão de algumas coisas e teria conseguido, né? Bem interessante. Bom, e termos futebolísticos aí, além da Juventus e dessa experiência lá na Argentina, como é que foi, por exemplo, a tua experiência no futebol amador aqui da região? Sim. Bom, eu joguei aqui, comecei no segundinho, né, do Esperança, né, meu avô, o Getúlio, né? Ele falou, não, vai jogar num time aqui, vai ter que ser no Esperança, né? Então eu começo jogando lá, né? Nem lembro quantos anos eu tinha, mas era ainda na época da Juventus, ainda a gente jogava, né? Quando podia, né? Quando não tinha campeonato no final de semana. Aí depois eu saio e vou para uma passagem no Boa Vista, onde eu jogo no Primeirinho, daí que foi minha estreia, digamos assim. Eu ficava já no banco do Primeirinho do Esperança algumas vezes, mas como titular mesmo eu fui no Boa Vista, a gente até ficou vice-campeão, não vou lembrar o ano, mas perdemos para o Canabarrense. Copa Teutônia, ano 2010, o embrião de origem da ACAT. Olha aí, que memória, hein? Eu não chegaria lá. Não. E aí a gente perdeu para o Canabarrense, se eu não me engano. Um gol que eu lembro que foi assim inacreditável, mas enfim, gol é gol, né?
e a gente perde a final lá no Boa Vista mesmo. E naquele jogo, o treinador era o Bet. E aí eu joguei acho que o campeonato inteiro de primeiro volante, né? E na final ele falou, não, eu tô vendo, hoje tu vai ser o 10, né? Aí ele me botou no 10, né? Enfim, deu pra jogar, consegui contribuir, mas não, infelizmente a gente não saiu com o título lá. Depois disso eu retorno pro Primeirinho de Esperança, também de novo vice-campeão, acho que foi no ano em seguida. Vice-campeão, perdemos pro Canabarrense de novo. 2011. E foi o campeonato que a gente perdeu no regulamento, que o treinador era o Duia, e ele substituiu foi 2012. uma pessoa a mais. Foi 2012. 2011 o Esperança é vice-campeão, perdendo a final pro Canabarrense. 2012 foi a semifinal. Esperança elimina o Canabarrense dentro de campo, e aí o Duia faz 6 substituições e podia 5. Exatamente. E aí o Canabarrense vai pra final e perde pro Atlético. Foi na semifinal. É verdade, na semifinal. Não, esse ficou guardado aí na memória. E aí, enfim, foi uma passagem meio rápida também. Meu avô disse, né? Daí eu comecei a namorar, né? Daí eu só queria à noite, sair com a namorada, né? Aí não queria mais jogar no domingo, né? Felipe, mas tem uma coisa interessante, né? O esporte, ele tá incrustado ali na família, né? Sim. Porque o João também... O João, inclusive, o irmão mais novo do Felipe, João Pedro, ele tem um dos gols mais bonitos da Juventus. Ele dá carteiraço disso, né? Exato. Ele fez um gol no estadual de bicicleta que foi qualquer coisa, né? Mas, e foi na final ou na semifinal? Eu acho que foi na final. Eu acho que foi na final mesmo. Foi na final do estadual, nós ganhamos e ele... Eu acho até que era o Cris Costa, se eu não me engano, o treinador dele. O treinador pode ser. Mas um golaço. E tá filmado. Né? Tá filmado. Tá filmado. Aí ele pega e mostra ainda. Sim. Arquivo... Sim. Né? E a gente brincava, né? Ele falou, não foi bem uma bicicleta. Ele falou, cara, bola no ar, eu saí do chão, caí de costas, é bicicleta, né? Mas eu acho que tu tava num jogo no Dia dos Pais também, que o Pandolfo, nosso centroavante... essa história esse perdendo de 2-0, Dia dos Pais, eu vou pro vestiário e chutei o balde. Eu tô perdendo de ficar com a minha família pra vir aqui ver vocês passear. Contra o Flamenguinho, em Porto Alegre. Flamenguinho. Essa tem tanta história boa, né, João? Puta, mas essa aí, especial. E aí, cara, não é que no segundo tempo nós viramos o jogo pra 3-2 e ainda pra completar, o nosso centroavante, que era, assim, ó, ele era de choque, né? Contato físico, né? E ele acertou uma bicicleta assim, maravilhosa, uma coisa absurda, só quem viu mesmo. E foi o da virada, né? Eu acho que foi o do 3-2. E nós ganhamos. Só que assim, ó, era uma relação tão legal que eu ia lá, cobrava e depois eles me jogavam na cara. Aí, ó. Então, sensacional. A resposta, né? O quanto isso, a provocação, né, do João nesse desafio, formato desafio, para provar o contrário. Quanto isso funciona, e hoje o quanto isso também funciona ou não funciona na relação de trabalho, por exemplo, olhando dentro de um Queiro Café, que é gigante. Cara, eu acho assim que a gente brinca, né? A gente já fez alguns churrascos aí que a gente falava que daí a gente contava as histórias e relembrava, né? Algumas que a gente não pode contar ao vivo aí, né, João? E que hoje, no dia de hoje, nem dá pra sonhar em acontecer, né? Que é outra realidade aí. Mas eu acho que muito, né, do que assim, que a gente aprendia, assim, nós vimos falando antes de começar o programa aqui, né, aquela questão de liberdade com responsabilidade, né? Eu acho que toda a responsabilidade, ela vem de uma cobrança, assim, né? E eu acho que ela, naquele momento, nesse jogo em específico, por exemplo, fez todo sentido. Porque nós tava ali que nem perdão da expressão, que nem uns bunda mole ali, e achando que a coisa ia acontecer do nada, porque o nosso time era bom, era melhor, e nós vamos ganhar, nós tava ali, saltinho alto, né? E aquela chacoalhada que veio no intervalo, né? Ela nos fez acordar e fez, nós estamos tirando aqui um pai de família, né, com 3 filhos da sua casa para passar o Dia dos Pais com esse bando de né, ele não merece isso, então nos fez fazer por ele também, não só pela gente, né? Então, eu acho que isso é totalmente importante, e eu também tenho um lema que eu uso muito na empresa, que todo mundo precisa de uma chacoalhada em algum momento. Eu preciso dar às vezes a chacoalhada no meu time para eles acordarem,
E eu também preciso tomar uma chacoalhada, porque eu não posso ficar acomodado lá, né? Eu acho que o lance é isso, né? E muita gente, óbvio, né? Sempre com cuidado, né? Principalmente nos negócios, assim, de não perder a linha, digamos assim, né? Que é uma linha hoje muito perigosa, assim, né? De a cobrança, né? Essa questão de pressão sobre resultados, né? Que a gente tem que trabalhar sempre com muito cuidado. Mas eu costumo dizer que não existe, tem que ter um pouquinho de pressão. Tem que ser aquela pressão, porque sem a pressão, cara, a gente fica ali na nossa zona de conforto. Simplesmente na nossa zona de conforto as coisas não acontecem. Então, se a gente não conseguir conciliar isso, a empresa talvez não cresce ou anda de lado. E a gente costuma dizer também que não é o fato de crescer em número de lojas ou em faturamento somente, né? É crescer de evoluir, né? É crescer de melhorar. Então, se a gente não olha para melhoria, não olha para esse tipo de crescimento, a gente vai ser ultrapassado, o mercado nos engole, né? Então, no mundo dos negócios, a pressão, ela não só funciona, como ela é, ao meu ver, extremamente necessária para que uma coisa continue, né, na engrenagem andando para frente, né? Eu sempre digo assim, a vantagem do esporte é que ele simula, né, naquela partida que tu vence, se tu te deitar nos louros, tu vai travar, né? Porque se tu entrar numa zona de conforto, tu vai ser superado, né? No mundo dos negócios também, a concorrência vem e te engole. E se tu, no esporte, tu for derrotado, tu logo ali tem a oportunidade de superar, né? Tu sai de uma derrota para uma vitória e quem sabe dali tu engrena e tu ganha o campeonato que tu tá te propondo a vencer, nem que ele seja contigo mesmo. Né? Isso atende a algumas necessidades da gente como ser humano que em outras áreas a gente, se não tiver absorvido essa casca, digamos, tu trava, né? Eu uso como exemplo assim, olha, é bom tu ter um pet, é bom tu ter um animalzinho de estimação, porque ele é finito, né? E nós também somos finitos. Nós sabemos que mais cedo ou mais tarde vai chegar o prazo de validade de cada um. Isso ajuda a tu ir assimilando e tu te adaptar. No esporte, tu vence e tu é vencido. Tu identifica no outro qualidades que fazem com que tu não consiga superar. Aprende com isso. Isso que é o verdadeiro trabalho social, né? Às vezes o pessoal confunde um trabalho social com um assistencialismo. Não, o social é tu viver em sociedade. É tu ter a capacidade de identificar as diferenças, respeitar e tirar alguma coisa de aprendizado. Só que isso tudo tem que ser passado de uma maneira muito direta, pelo pouco tempo que a gente tem de convívio, por exemplo, num trabalho de escola, de futebol, e às vezes está sendo observado o resultado final do jogo, entende? Esse jogo, 3-2, quantos jogos nós não ganhamos de 3-0, 5-0, né? Foram inúmeros. Qual é o que marcou? O que fez a gente sair de uma situação de 2-0 adverso para 3-2. Isto é sensacional, isso tu guarda por uma vida, né? E mesmo aqueles que tu tá ganhando e tu toma a virada, ali tu aprende também. Exato, Claro. Lembrando dessas histórias, assim, né, eu sou da categoria 91, então, né, a categoria 91, na nossa época ali, né, entre, sei lá, de 93, talvez até 87 ali, vamos dizer, a gente tinha meio que, assim, era o comentário, não, as categorias ímpares sempre sofrem, as pares eram as melhores, assim, que conquistavam mais, né. E aí a gente teve um ano que a gente jogou, acho que era Metropolitano, o campeonato da época, que nós tínhamos 11,91 inscritos. Então, e num campeonato, num campeonato de 11, né, de futebol 11. Então, uma temporada inteira com 11. A gente jogava sempre ou com menos, ou a gente pegava uns menores pra completar o time, pra pelo menos jogar com 11. E aí tem uma outra história, essa aí, que marcou também, que foi uma derrota daí. Que nós estávamos com 7, era lá em Concórdia, com 7 jogadores em campo. Ali que começa a minha história também como zagueiro, né? No Concórdia de Roca Salles. É de Roca Salles, agora não lembro. E aí nós estávamos com 7 jogadores em campo. O Douglas Diffentel era o zagueiro. Depois disso ele vira goleiro mais pra frente. Numa dividida ele quebra o pé, assim, ou tira o pé do lugar, alguma coisa assim. Não conseguia mais jogar e nós estávamos ganhando o jogo de 2-0 contra eles. E aí o João, não sei o que, isso aqui, ó, vocês vão segurar até o final. O Douglas fica lá paradinho no meio do campo, né? Porque, né, com um a menos a gente ia dar VO, né, na partida.
E aí, enfim, infelizmente a gente não aguentou, mas eu lembro depois das palavras do João, mesmo perdendo, ele foi lá e nos parabenizou pela raça, por ter aguentado. Então, são histórias, nem sempre na vitória, né? E muitas vezes é mais na derrota mesmo que a gente aprende, né, as coisas. Então, e isso aí é uma história, pô, e lá eu me lembro que eu jogava daí de centro médio na época, né? E aí ali o Douglas, que era o zagueiro, então quebra o pé, eu vou pra zaga então, né? Recuo uma e de lá não saio mais, né? Não lembro que ano foi isso aí também, mas faz tempo já. Mas, hein, João, era técnico ou era mais afastador? Como é que tu te definia? Não, técnico, né? Eu conheci também. Tanto que a bola não era, se tudo fluísse naturalmente, a bola não era para ter sido zagueiro, né? Mas uma necessidade fez com que a gente puxasse. Só que havia esse entendimento, como eu falei, a família tem uma característica de entender o esporte. A Neca acompanhava treino e então ela sabia o porquê, né? Hoje, tu recebe às vezes uma pressão enorme dos pais que não vão ver que o coleguinha do lado está mostrando alguma coisa que... Por isso que o filho dele talvez esteja esperando uma oportunidade. E tem escolas que estão, inclusive, em algumas cidades, vetando a participação dos pais em treinamentos pelo volume de pressão externa e tentativa de interferência no trabalho. O Grêmio faz isso. E agora eu te pergunto, Felipe, como é que tu lidava com essa pressão externa, digamos, torcida, pai, mãe, arquibancada, familiar, o vô assistindo? Sim. Olha, eu acho que assim, eu sempre lidei muito bem com a pressão, óbvio, né? A perna tremia, né, quando chegava, né, e até tem uma história legal disso, mas... Minha família sempre foi muito envolvida, né? Todo mundo, desde meu avô, meus irmãos, a mãe também envolvida, né? Junto com a Juventus, junto com o esporte, né? E eu acho que a gente sempre, enfim, lidou bem com isso, assim. Já estava acostumado, digamos, porque era o dia a dia, né? Mas tem uma história era a final da Copa, também ficamos vice-campeão. Cara, eu acho que eu sou um dos maiores vice-campeão aí do município aí, talvez. Mas a gente ficou vice-campeão na Copa lá em Canoas, lá em Colinas. Não me lembro contra acho que aquele azulzinho, Aimoré. O Aimoré ou contra o Cruzeiro, não tenho certeza. Contra um dos dois. E aí eu lembro que foi na hora dos pênaltis, né? Aí a mãe... Na chuva, a mãe foi correndo no João. Pô, já tinha 17 anos, eu acho que eu era juvenil na época. 17, a mãe foi lá, João, não deixa o Lipe bater o pênalti, né? Não sei o quê. Daí o João, ele vai bater, se ele quiser, ele vai bater, não sei o quê, né? Então, acho que tu também estava acostumado, né, João? E aí a gente, na época, podia falar também, né? Um pouquinho mais, né? É que a relação, ela era muito mais genuína, né? Hoje, em função, eu acredito, de uma possibilidade de se manifestar pelas redes sociais, as pessoas dizem muitas vezes coisas que se fosse pessoalmente não diriam. Naquela época a gente falava olho no olho, né? Então facilita até para te ter uma argumentação de explicar o ponto de vista, né? Mas eu vejo histórias assim que nem a do Felipe e da família, e eu fico feliz porque houveram desdobramentos, né? Eu sei que agora tu tá voltando de uma lesão que tu teve no tendão de Aquiles, mas tu virou atleta de outras modalidades, né? Tu te alçou a fazer outro tipo de desafio, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque isso também é muito interessante, né? Eu morro de medo da polarização em todos os aspectos, entende? Seja na política, na religião, no esporte, tem que ter um caminho do meio que a gente possa observar e talvez seja mais adequado para o que tu pensa. Equilibrado, né? E o que eu percebo? As pessoas muitas vezes criam a expectativa que nem é real, né? Eu vou ser jogador de futebol. Quando ele se depara com a caminhada, a disciplina necessária e principalmente... o que tu tem que abdicar, né? As renúncias que tu tem que fazer para chegar lá, muitas vezes tu não está disposto, né? Mas isso não quer dizer abandonar o esporte, né? O esporte tem tantos outros caminhos. Eu comentando contigo ali fora do ar, eu disse, né? Uma frase que eu não é exatamente essa, mas que eu achei interessante e adaptei, é que
o esporte, ele pode ser para todos, né? Nós temos hoje esporte para tudo que é tipo de modalidade, tudo que é tipo de participante, mas nem todo o desportista é para o alto rendimento, né? Então, tem vários aspectos a serem levados em consideração. Então, eu gostaria que tu me relatasse aí, rapidamente, essa experiência fora do futebol. Boa, eu acho que é isso aí que tu falou, né? Eu enfim, operei o tendão de Aquiles fazem 1 ano e 10 meses, se eu não me engano, ou 9 meses. E foi jogando futebol, né? Porque eu tava só jogando, né? Eu não tava me preparando pra jogar, né? Então sem preparação física. Sem reforço, né? E aí foi no tiro e caça, né? Numa arrancada, sozinho, vou lá e... Enfim, é uma dor que eu não recomendo. Então, se alguém não tá se preparando, tá escutando aí, se prepara, porque pra fazer qualquer coisa a gente tem que treinar, a gente tem que estar preparado, né? Enfim, e aí desde lá, então, né, opero e não retomo pro futebol, né? Ainda não decidi me aposentar, assim, né, mas... Podemos fazer um jogo de aposentadoria. Não, mas eu tenho que me preparar um pouquinho mais pra esse esporte também. Não, né? Mas não tem problema, pontapé inicial vai valendo, né? Mas, enfim, que eu sou um amante, sou um apaixonado, né, por jogar futebol, assim. Hoje, futebol nem acompanho mais tanto, assim, né, mesmo dupla Grenal, mesmo lá fora, assim, mais as coisas um pouco mais importantes, os jogos mais marcantes e importantes, né. Mas eu sou um apaixonado por jogar futebol, né? Então, campeonato, joguei campeonato a minha vida inteira, né? Eu parei somente quando eu me lesionei e não pude mais jogar, né? Então, isso é uma coisa que é uma dor que tá aqui ainda, mas que eu tô vendo. Pretendo, talvez eu volte ainda, mas aí eu prometi pra mim mesmo que eu só vou voltar se eu estiver bem preparado pra isso. Mas eu costumo falar que abandonar o esporte, isso nem cogita, nem passa pela minha cabeça, porque o esporte, ao meu ver, ele é necessário, assim, né? E que nem tu falou, qualquer tipo de esporte, né? Eu fazem foi 2022, né? A minha primeira aventurada no triatlon, né? Eu fiz uma prova do Ironman lá em Santa Catarina. Mas eu fiz também mais como um desafio pessoal, assim, sem treinar muito, sem encarar muito, né, o esporte, é verdade. Muita gente lá, porque nasceu de uma aposta, entre amigos, de brincadeira, e enfim. E aí agora, então, recentemente eu fiz minha terceira prova, eu tava em Punta del Este na semana passada ou retrasada, mas agora sim tô, de fato, treinando, né, pra isso, levando a sério, né. Então aí é treino praticamente todos os dias, às vezes tem 2 treinos por semana, né? Uma e outra vez tem um day off ali. Mas nem cogita pela minha cabeça parar, porque isso faz um bem tremendo pra gente, né? Tá não só pro corpo, né? Mas principalmente pra cabeça também, né? Então, pô, falando nos negócios, assim, também, né? Quanto problema eu já resolvi numa piscina, entre uma abraçada e outra, entre um treino de bicicleta que tu fica lá, às vezes, 3 horas a 5 horas pedalando e, pô, te dá tempo e te libera a cabeça pra pensar pra achar uma solução, que às vezes tu tá ali na frente do computador ou na frente da prancheta ou na frente do que for que seja, né, e tu não consegue achar uma solução que às vezes tu sai de cena, né, e no meio do esporte, porque te libera endorfina, te libera, sei lá, te deixa mais apto, eu acho, pra fazer isso, né? Então, eu fiz uma meditação, né? Exatamente, Então, pô, eu gosto muito, assim, o esporte vai continuar na minha vida, eu jogava futevôlei também, tô aprendendo a achar uma nova paixão, não sou muito bom nesse esporte aí, né? Meus amigos falam que o peito, assim, ele não sobe muito, né? Mas eu gosto de jogar, isso me preenche, algo que o futebol me preenchia. Sim. E que o triatlon talvez não me preenche, né? Sim. Nesse quesito de competitividade, porque no fim das contas, né, o triatlon ele acaba sendo um esporte que é tu contigo mesmo, Sim. né? Tu não vai lá competir, tem alguns que competem, né, entre primeiro, segundo e terceiro, mas a grande maioria das pessoas que participam de uma prova como essa, que, por exemplo, lá em Punta era 1.500 a 2.000 pessoas participando, então é muito uma prova de superação pessoal, tua, né? Contigo mesmo, né? Que tu quer melhorar o teu tempo, que tu quer emagrecer, que foi o meu caso, né? Pô, já perdi agora, acho que 18 quilos desde que eu operei até o momento de agora, e pretendo perder mais alguns, né? Porque é uma superação, né? Tu vai tentando ser melhor a cada dia, né? Então a gente vai aplicando tudo isso. E também, né, nos negócios, né, a gente
busca incentivar as pessoas a fazerem esporte, né? O meu sócio, né, o Matheus, né, que fundou o Quero aí junto comigo, ele teve uma passagem pela Juventus, mas ele não gostava. Ele falou, cara, eu não vai dar pra aparecer na câmera, né, mas ele chutava a bola com o pé virado, né? E aí ele falou, cara, eu não nasci pra isso, mas ele é um cara que sempre fez atletismo, sempre correu, sempre buscou isso aí também, né? E hoje, no trabalho, a gente inclusive incentiva os nossos colaboradores e também os nossos franqueados a praticarem esportes, porque a gente acredita que isso vai trazer um bem danado para o desempenho e para a produção, para a eficiência deles no seu dia a dia, né? Seja na vida profissional, mas também em casa, né? Com a família, tu acaba tendo uma vida melhor, né? Então, hoje a gente tem projetos internos que incentivam e a gente paga um incentivo por mês para a pessoa que vai lá e faz tantos quilômetros na semana, né? A gente tem uma meta aí de quem correr 500 quilômetros no ano, a gente vai fazer um evento em que só essas pessoas que chegaram lá, que conseguiram ser constantes o ano todo. Então, o esporte aí é algo que tem que estar na vida de todas as pessoas, né? Se mexer, independente de qual esporte que for. Eu diria que essa solução de problemas dá para fazer até, inclusive, cortando grama atrás da máquina. Sabe, é movimentação fora do comum para tu achar as soluções. Eu vou ter que fazer um intervalo. Felipe deu o gancho para o segundo bloco. Não, já tá feito, né? E nós vamos para o intervalo, já voltamos. Entre linhas de volta com o Felipe Ferreira, o anão, fundador do Quero Café, que está conosco para falar dessas entrelinhas, esporte, negócios. João, qual é o gancho que ele deixou aí? Negócios. Quantas unidades hoje do Quero Café? Hoje o Quero Café atualmente hoje é 18 de março, né? Então, hoje são 80 unidades em operação e a partir de amanhã, quinta-feira, então, né, dia 19, a gente inaugura a unidade 81, que fica em Panambi. E mais outras, acho que 7, 8 que estão em processo de obra, projeto, enfim, né? Então vamos abrir Vamos começar pela origem. Como é que vocês locaram esse espaço da Casa Velha em Teutônia, pensando para a origem e testando as receitas? Cara, né, a ideia nasce, né, rapidamente, assim, né, eu era advogado, trabalhava no escritório que ficava dentro da Casa Velha, e na frente tinha uma sala vaga, né, e aí um dia os advogados eram de Porto Alegre, vinham pra cá, e metade da manhã, metade da tarde, eles pediam, ô Felipe, vamos sair pra tomar um café, né, levei em padaria, levei em posto de combustível, né, e sempre faltava alguma coisa, não, mas na padaria não tinha o café expresso. E no posto de conveniência não tinha o salgado, tinha o expresso, mas não tinha o salgado. Daí um dia um deles falou, cara que botar um café um dia aí vai se dar bem, né? Aí aquilo fica na minha cabeça, era uma sexta-feira, eu tava sentando muita coisa pra fazer, comecei a esboçar um plano de negócio, então, né, do que seria um café, né? Aí botei lá pão de queijo, café, água, né? Quanto eu achava que custava, quanto eu achava que dava pra vender e quantos precisava vender pra né? Fazer valer. E nesse momento era somente eu pensando naquilo ali, né? Na mesma sexta-feira eu chamo o Matheus, né, que é o meu sócio. Cara, tô pensando em montar um café assim, assado, o que tu acha? Ele gostou da ideia, achou legal, deu uma dica. Podia fazer assim, um salgado, baguete. Podia fazer um cafezinho para levar, tipo Starbucks. Na terceira que ele ia falar, eu falei, cara, vamos montar esse negócio juntos, né? E 3 meses depois a gente tava com a loja aberta, né? Então foi tudo muito rápido, assim, né? E aí eu lembro que essa sala que tava vaga, que era de frente pro meu escritório, essa eu devo pro meu sogro aí, que ela ficava do lado de dentro da galeria, não era a loja de esquina. E na loja de esquina tinha um salão de beleza. E aí eu queria botar nessa loja de dentro. E aí meu sogro falou assim, Felipe, legal, mas eu não vou vir, né? Ele falou, eu fico trancado o dia inteiro dentro do escritório. Quando eu quero fazer um happy hour, quando eu quero ver gente, eu quero ver a rua, eu quero ver o movimento, né? E aí nessa eu vou ali, converso com a dona do salão de beleza, a Ana, na época ali. E aí eu olho, ela viu que eu tava olhando, ela pediu, Felipe, o que tá olhando? Eu falei, tava com uma ideia de um negócio que essa sala ia ser
espetacular, né? No mesmo dia ela foi na imobiliária, ela pegou a sala de dentro, falou, ó, tô precisando reduzir o aluguel, vou pra sala de dentro, vagou a sala e eu falei pra ela nem botar a placa que tu tava interessado, né? E aí foi tudo muito rápido, 3 meses depois a gente testou, eu e o Matheus em casa as receitas, fazia... E a gente fez aquilo que a gente sentia falta, né? A gente, naquele caso, era o cliente. A gente se olhava como cliente e qual era a dor que a gente tinha, né? Que, pô, não tinha um lugar assim ainda, não tinha uma cafeteria para tomar um café expresso, não tinha um lugar para fazer um happy hour, porque também na época a gente brincava, a gente tomava cerveja, fazia o happy hour no posto de gasolina, né? Que era o ponto de encontro da galera. Então a gente foi resolver a nossa dor, e a gente até brinca, né? Um dia antes de abrir, a gente senta lá, e a gente falou, caramba, esse lugar ficou legal. E nós não vamos poder usufruir disso aqui, né? A gente pensou ele para nós, mas nós vamos ter que trabalhar, né? Mas enfim, foi graças a Deus, deu tudo muito certo aí. A gente trabalhou bastante e a gente sempre... A gente não era bom, né? A gente não tinha conhecimento em produtos, em serviço, nada. Mas a gente era muito esforçado para se dedicar para fazer o melhor e trazer algo legal para a cidade. Que nos abraçou, tá louco, muito, muito bem. É uma sincronia, né? A coisa começa a fluir, né? Uhum. E para quem não sabe... Deu capa de revista, né? Deu capa de revista. A Exame? Saímos na Exame, saímos no Pequenas Empresas. Onde é que ele negócios, não saiu? Já saímos em algumas aí. E eu também fico feliz porque, assim, ó, no time dos franqueados, é um absurdo o que tem de ex-aluno nosso da Juventus. É verdade. O nosso maior franqueado, né, que é o maior multifranqueado, que ele já tem 6 unidades, era um dos Filipes lá que foi por causa do meu sobrenome lá, por causa do meu apelido, que é o Felipe Loma, né? E jogava uma bola maravilhosa. Jogou, inclusive, no Catar. Mas essa situação, né? Uma gurizada, com perdão da expressão, que jogava junto, que estava no convívio de vocês e que, digamos assim, tem uma cumplicidade de época, né? E que agora tá aí tocando o negócio. E como é legal, assim, para mim que olho de fora e sou da cidade, vejo um negócio desses desenvolver. Dá um orgulho danado quando tu vai fora, o João externou antes, tu vai fora e tu enxerga, ó, aqui era o café. A origem é lá, né? A primeira é Teutônia, né? Gente... Bom, pode falar, João, mas... Não, eu só complementando, né? A gente organiza o estadual da base de 15 para baixo com a Noligaf aí desde 2012. E nas 2 últimas temporadas, e eu espero que continue, nós procuramos o Felipe, e até em função dessa proximidade que boa parte dos franqueados tem com o esporte, nós levamos essa marca junto, com o maior orgulho, para 47 municípios todo ano. Né? Esse ano é capaz de passar um pouquinho, né? É capaz da gente beliscar lá a casa dos 50. Mas isso tudo deu 7.700 cadastrados o ano passado, jogando futebol, categoria de base, no Rio Grande do Sul. Então, se eu não me engano, são 194 equipes. Né? É uma coisa meio absurda. E também isso nasce aqui, né? Nasce aqui, só que nós não fomos para a capa da revista ainda. Mas está acontecendo, tá sendo feito, e isso dá um maior orgulho quando a gente vê que, por exemplo, o Felipe Loma, né? Eu quero trazer ele aqui também, quero bater um papo com ele. Tem que vir. Eu tenho uma camiseta. Esse sim jogou muito mais que eu, fez muito mais gol, né? E o Felipe, assim, ó, o Chico já jogava demais, né? Exato. Mas o Felipe, eu tenho uma camiseta da época que ele estava lá em Oman, e eu, inclusive, tenho uma história maravilhosa do nosso goleiro 85, que era o Macaco, que eles se encontraram numa festa lá na Ásia, e improvável, 2 teutonienses, cada um vindo de um país, e se encontram. Mas assim, ó, esse lado do esporte é um lado que o Entre Linhas, ele tem possibilidade de trazer, e que muita gente ainda fica fechado naquela ideia da escolinha, do jogo do final de semana, do campeonato, do resultado, e que, na realidade, o que a gente quer é pegar essa semente e fazer frutificar dessa maneira, né? Ver esse pessoal voar, isso é maravilhoso. Exatamente, eu acho que a escolinha, né, tudo aquilo que a gente passa na base lá não é só para formar jogadores, né, para formar pessoas, para formar indivíduos, né, para formar as pessoas como pessoas boas, né?
E, enfim, só fazer a culpa, eu falo demais, isso é culpa tua, tá, João? Tu ficava gritando, isso é time de mudo, né? E eu era o capitão, eu tinha que falar, eu ficava falando Nem que era falar alguma coisa. Hoje eu gostei, né? Se me deixar o microfone aí, eu fico falando o programa inteiro. Tô precisando de narrador, quer vir narrar? Olha ali, ó. Aí eu não sei muito, né? Eu não sei se é minha praia muito também. Mas comentarista, né? Vai, né? Mas tu falou, né, Lucas, isso aí, né? Pô, muita gente, muitos nossos clientes vão viajando, né, por várias lojas, né? E os mais fiéis que a gente fala são os de Teutônia e o de Lajeado, vamos dizer, que foi onde é que a gente começou, assim, né? Então, a gente fala que, pô, que a galera é muito fiel e eles gostam tanto da marca quanto a gente, né? Esse orgulho, assim, né, que dá. E a gente também, ao mesmo tempo, é muito grato aí, especificamente por Teutônia, né? Porque se o Quero tivesse começado, talvez em Lajeado mesmo, que já era uma cidade um pouquinho maior, um pouquinho mais exigente, com outras opções, talvez o Quero não teria dado certo. Então a gente é muito grato a Teutônia aí por ter nos dado tempo pra gente aprender e evoluir e maturar o nosso negócio, né? Se não fosse talvez aqui, se fosse em outra cidade, talvez o Quero nem existisse. E veja só, surge de uma necessidade que antigos ou ex-patrões teus, né? Empregadores teus, despertaram e tu aproveitaste esta ideia para transformar num negócio. Quantas oportunidades destas passam na frente? Exato. É isso aí, né? É muito que se fala, né? De tudo que... A oportunidade tá aí para todo mundo e quem às vezes tá preparado ou quem tá atento, né? Quem tá em movimento consegue, né? Mas também, né, linkando ali com o que o João falou, né? Da Noligaf, né? Do campeonato, né? Fazem 2 anos, então, né? 2 anos. E, pô, a gente sempre que possível, né? A gente tenta estar, como marca também, tá apoiando, né? Eventos, instituições que fazem algo diferente, né? A gente é apoiador da Noligaf, apoiador da Juventus também, que, pô, fazem eu sou muito grato, eu como pessoa, né? Mas o Alvinho também, que isso passou... tem que ser justo, viu? Jogava demais, cara. Esse aí, craque, né? Esse é o tal. Esse não foi... A bola não faltou para ele continuar conosco, sobrou, né? Ele, em determinado momento, ele diz, não vou mais. Mas o Alvinho jogava muita bola também. Estamos falando aí de um de 90, um de 91, né? E um de 89. E um de 89. Exatamente. Né? O Felipe Loman, 89, 90 o Alvinho, 91 o Felipe. E eu me lembro das escalações. Exatamente. E o Alvinho, ele fala que ele era o talento o maior talento desperdiçado da Juventus, né? Que ele brinca. Mas a gente sempre que pode, né? Acho que vai por essa conexão, assim, que a gente tem com a Juventus, com o esporte, né? O quanto a gente é grato a isso, que a gente sempre tá procurando, pô, tá apoiando, né? Como empresa e como empreendedor também, né? São retribuições. Exatamente, é devolver aquilo que um dia, né? Aquilo que um dia nos deram, né? Então, sempre que possível a gente tá participando, a gente tem um instituto, né? Que apoia diversas causas, né? A gente apoia aqui o Hospital Ouro Branco também. Então, a gente sempre vai tentando, de alguma forma, apoiar para aquilo que, de fato, a gente acredita que faz a diferença, né? E o esporte, como ele tá muito interligado, né? Pô, para nós é muito bom tá associando o nosso nome também, né? A uma marca como essa, né? Que, pô, tá presente em todo o estado, né? A Noligaf, né? São 47 municípios aí, né? Então, e movimentando tanta gente, né? Que é aquilo que tu falou. Tá lá... formando indivíduos, porque o futebol, né, não só a escolinha eu acho que é o mais gostoso, porque é o todo dia, né, todo dia não, é tantas vezes na semana, lá os treinos que tu vai convivendo, mas o campeonato também ensina e tem um valor tremendo, eu acho, na formação, né, das pessoas, então, me sinto honrado aí de, né, o João, quando ele me liga lá, 2 anos atrás, pra gente trocar essa ideia, né, mas eu acho que eu não hesitei, né, nada. 2 segundos eu já falei, não, vamos junto, vamos fazer, porque é muito bom também poder estar associando, que nem eu falei, o nome a 2 instituições sérias e que fazem isso, mas também principalmente pela Juventus, que tem um gostinho especial ali, que foi a minha segunda escola, a minha segunda casa, né, vivi histórias maravilhosas lá, aprendi muita coisa, né, convivi com tudo que é tipo de pessoa, com tudo que é tipo de situação, né, então tem muita história boa, né, a gente até brinca, toda vez que a gente volta e fala, a gente fala que a gente tem que marcar um churrasco para só ficar contando e relembrando as histórias, porque tem muita coisa boa. Né? Coisa boa, né? 81 lojas chegando do Quero Café.
quantas cidades, estados hoje tem a marca e o que faz, por exemplo, a cidade ter uma possibilidade de uma segunda loja? Qual é os critérios que vocês levam em consideração? Vamos lá, hoje a gente está com, se eu não me engano, 6 operações em Porto Alegre. Eu não vou saber exatamente o número de cidades, tranquilo. mas a gente está em 5 estados, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e uma no sul de Minas, né? Então, a maior presença é no Rio Grande do Sul, né? A gente está com 53 operações no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, em torno de umas 16 em Santa Catarina, e depois vem o Paraná, que como terceiro, né? Enfim, a gente começa também essa expansão de forma Vai espiral, subindo, né? Tá próximo, porque pra gente, a gente é muito, a gente leva muito a sério a questão de suporte do nosso franqueado, né? A gente se sente corresponsável pelo sucesso dele, então eu preciso conseguir dar um suporte, né? Tanto de suprimentos, né? Que a gente tem também uma distribuidora que leva Por isso que Portugal ainda não foi premiado, né? Exatamente, algum dia, né? E aí por isso que a gente foi fazendo esse crescimento em espiral por estar próximo, né? E porque também a logística, né, ela envolve isso aí. Mas a gente está agora também com foco aí para 2026 e para os próximos 5 anos, levar a marca com uma maior presença para o Sudeste, né? Principalmente para o estado de São Paulo, né? Opa. Não, conclui. E tu perguntaste também sobre uma segunda unidade, né? Não existe uma regra assim, né? Porque alguma cidade tem mais de uma unidade, né? Normalmente é entender o fluxo, né? Por exemplo, como eu falei, Porto Alegre nós já estamos com 6 unidades, mas Porto Alegre, cada bairro é uma cidade, digamos, se for para esse olhar, né? Sim. Quando a gente olha pro âmbito de São Paulo capital, é muito maior ainda, né? Mas, por exemplo, se for pegar as cidades que tem shopping, normalmente é uma cidade que tende a ter uma segunda unidade. Lajeado nós temos essas duas já. Tem 3, na verdade, que é uma unidade teste, mas tem dentro do shopping, num centro comercial e é do centro. E a gente estuda mais à frente colocar uma segunda unidade, talvez num outro bairro um pouco mais distante. Por quê? Como o nosso negócio ele é muito para o dia a dia, a gente olha muito o fluxo local daquela conveniência, né? Por exemplo, dificilmente alguém vai, ou a grande maioria, talvez uma e outra pessoa sim, mas a grande maioria dos nossos clientes, por exemplo, de almoço, de café da manhã, é a galera que está ao entorno da loja, em que a loja está na sua conveniência do dia a dia, né? Então, se a gente entende que já tem um público suficiente daqui a pouco em outro bairro que faça sentido, a gente avalia colocar, né? Independente de tamanho de cidade, porque isso é muito... É o fluxo do público, eu acho que esse é um ponto interessante, né? E quanto à marca Quero Café, que é uma marca, assim, apetitosa, se é porque dá para dizer dessa forma, ela soa bem, ela remete a um momento aprazível. Ela é uma marca mundial, no meu olhar. Sim, tá? E aí agora, como vocês conseguiram proteger esta marca e registrá-la? A gente tem uma história com o registro da marca que dá outro podcast inteiro aí para contar, mas eu vou dar uma leve resumida, né? A gente começa em 2015, né? Inauguramos em setembro de 2015. Eu, advogado, né? Não, falei na época lá, vamos poupar, né? O registro da marca deixa que eu faço, né? Sabia registrar, mas eu não sabia, né, de como é que funcionava todo aquele meio, pesquisas e marcas semelhantes, etc e tal. Registramos a marca, 2015, demora 2 anos para vir o retorno, né? Em 2017, nós já com Lajeado, Porto Alegre, duas lojas em Porto Alegre, acho que Caxias, Garibaldi, acho que umas 5 lojas em operação e mais umas 7, assim, em obra e coisa. Vem em deferimento da marca. Cara, mas eu não me lembro quanto tempo demorou, assim, eu acho que a gente conseguiu resolver em torno de umas 2 semanas, 1 mês talvez. Mas foi durante esse período eu não dormia mais. Claro. Porque eu só pensava, caramba, nós vamos perder a marca, imagina, vai sair na notícia, nos jornais aí, Quero Café, perde marca, tem que trocar a fachada, tem que trocar as xícaras, eu só fazia conta, assim, né, na minha cabeça só... E, era uma marca que a gente era apegado, né? Aí a gente descobre que lá em São Paulo tinha um restaurante chamado Quero Quilo, que ele tinha o registro da marca Quero Café. E ele dentro... Quero Café. Quero Café, em português, E aí dentro do restaurante dele ele tinha uma máquina de café com um quadrinho com a marca desenhada lá. Ele não explorava na fachada, não explorava como marca mesmo. Era só
um registro, provavelmente alguém foi lá e disse, ó, tem que registrar e vai, né? E aí a gente vai lá, conhece, entra em negociação, né? Enfim, resumo da história. Adquirem a marca. A gente adquire aquela marca que a gente fala que a gente não adquiriu a marca. A gente comprou o nosso sono, né? E a disponibilidade para continuar com foco total para fazer essa marca continuar crescendo, né? Porque com essa insegurança, eu não tinha cara de chegar lá no João e dizer, ó, João, né, quer botar uma loja nossa aqui? Sim, claro. Porque eu já tava, pô, imagina se dá alguma coisa, né? Então a gente fala que a gente comprou a paz, comprou o sono, né? E conseguiu, com isso, né, trabalhar e seguir crescendo sem receio. Então hoje nós somos donos da marca Quero Café e Quero Café. Isso a âmbito Brasil, né? Quando fala em âmbito mundo, para levar para fora, cada país acaba tendo a sua regra, né? Então a gente precisa, tem que ter um plano traçado. Não dá para sair registrando a marca, por exemplo, em vários países, porque tem algumas regrinhas de, por exemplo, Estados Unidos, que tu precisa, para registrar, tu precisa ter presença física de marca. Então a tua marca tem que estar lá. Então, para eu conseguir o registro, eu preciso fazer alguma coisa. Agora, o Quero é... Mas a título de nome... É espanhol. Em espanhol, exatamente. Pois então. E a Argentina, da onde tu tivestes bagagem, experiência? Exato. Não é mais perto, né? Não, é mais perto. Só que ao mesmo tempo que a gente olha, né, falando de planejamento estratégico, né, assim, do que a gente enxerga para frente, o Brasil é tão grande. E quando a gente olha, por exemplo, que nem eu falei, para nossa expansão agora, nos próximos 5 anos, não está previsto sair ainda do país, muito por causa disso, porque a região do Sudeste, do Centro-Oeste, cabe muita loja. E aí tu nem região. Começaste a pensar em Nordeste. Não, exatamente. Então tem tanto local ainda aqui que a gente às vezes se confunde. Tá, mas será que é momento de fazer isso? Será que não é perda de foco? E aí eu vou para a tua linha, porque eu acho que no momento que tu consolidar bem em nível Brasil a marca ou as marcas, para tu exportar esse assunto é muito mais tranquilo do que agora fazer esse pulo. Exato. Eu até acho que assim, a gente conversa com muita gente, assim, né, com outras marcas que já fizeram, né, e a gente, tem histórias que a gente vê de sucesso, que a internacionalização funcionou, e outras que foi um tiro no pé e só perdendo dinheiro e quase afetou no negócio no Brasil também. Porque é uma queimação, às vezes, de caixa que te compromete, né, Sim. e tu não consegue. Mas a gente teve outras histórias que a gente sabe de sucesso, de pessoas que foram para fora e inclusive lá fora entenderam qual é que era a sacada da sua marca, vamos dizer assim, e inclusive transformaram o seu negócio aqui no Brasil, né? Então, a gente olha, a gente acompanha, mas ainda não está oficialmente nesse planejamento estratégico aí, vamos dizer, para 5 anos, no que está desenhado. Mas, né, assim como tudo, né, a oportunidade passa aí, às vezes a gente tem que estar atento ao mercado, e se daqui a pouco a gente acha o momento certo, se acha um parceiro certo, porque isso também é outra coisa que, né, futebol ensina muito isso, né, a gente falava antes que ninguém faz nada sozinho, né? Sim. Então, a gente nunca coloca o que sem antes ter o quem na frente. Então, para um projeto como esse, eu preciso ter, quem vai ser a pessoa que vai ajudar a encabeçar esse projeto, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Porque não é só eu colocar minha marca e vender o meu produto na prateleira, né, do supermercado, né? Eu tenho que ter toda uma estrutura de suporte operacional para o franqueado, uma estrutura de suporte de financeira para o cara, né? Porque a gente não é só botar... Já teve propostas para colocar a marca e levar fora do país, mas a gente falou, cara, a gente não se sente seguro em dar o suporte que a gente precisa, que é o suporte para o negócio dar certo e parar de pé, né? De certa forma, é uma competição também, né? Com certeza. Porque a gente vê, eu tive lendo, a Starbucks passou por uma crise e remodelou tudo, né? E vocês também acrescentaram algumas coisas em relação ao que era a proposta inicial, né? Hoje o almoço é uma coisa forte. Exato, né? exato. E a gente percebe isso. Eu vejo que esse quem é uma questão muito presente no momento que a gente está vivendo, né? Porque, assim como no esporte, às vezes a ideia é boa, mas quem vai executar, né? A gente também vê essa alternância nos negócios em que, em determinado momento, o time está redondo, né? Daqui a pouco
balança e tu tem que ter segurança para dar depois a virada e voltar ao ponto que tu quer. Então, são ações bem ousadas, né? E bem aí ousadas. Dentro da linha esportiva, né? A ideia do professor ou do técnico, muitas vezes, ela é bonita, mas quem vai executar? Tu tem material humano para executar dentro de campo, né? Exatamente. Eu acho, né? Eu me arrisco, não sou muito de achar, mas acredito que, observando assim, vocês já começaram, não sei se de maneira planejada, mas desde o primeiro passo, quando tu convida o primeiro sócio de uma ideia que tu tem, tu já tem uma ideia de time, né? Porque tu vai acrescentando aos poucos. Eu vejo o Douglas, né? O Alvinho, esse pessoal todo que vai se somando, o Felipe, o Rafael, são nomes que a gente conhece, né? A gente sabe quem são as pessoas, né? E aí entra aquela de tu ter referências e parece até que pode ser um equívoco, mas tu sabe de onde vem, né? Tu conhece a pessoa, tu sabe a formação dele, né? Tu sabe a índole dele, e isso às vezes é que nem numa relação, né? Muitas vezes começa cedo e forma junto algo Exatamente. que é compartilhado, né? Às vezes tu tem a sorte de encontrar na caminhada alguém que já tem uma história, soma com a tua e vai adiante, que pode ser o caso da ampliação, mas eu sempre faço essa relação do esporte. Eu acho que o esporte é um baita laboratório, né? O esporte é um baita laboratório. Eu conversando com o Jefferson, da Dentec, ele relata algumas coisas muito parecidas, né? Ele estava me falando, né? João, a gente tem que dar atenção para o mercado do Nordeste, que nem tu falou, né? Exato. Porque se aqui no Sul já é um sucesso na área dele, com a Dentec que pega ali ar-condicionado, enfim, imagina a demanda lá para cima, né? Onde é calor o ano inteiro. Outra coisa, ele também foi capitão do time aqui conosco, né? E ele falava muito. Eu falava assisti algum jogo. Falava muito. Então, assim, ó... é essa construção de sociedade que eu imagino que possa fazer com que a nossa região e tomara que o nosso país possa ter esses exemplos e de entender que tu tem que, em determinado momento, pensar um pouco fora da caixinha e não imaginar que a tua vida só vai ser um sucesso se tu conseguir aquilo que, em determinado momento, tu acredita que é a tua vocação. Não, de repente, tu descobre que aquilo ali naquele momento é adequado, mas que tu tem oportunidade de desenvolver muito mais, né? Exato. Às vezes eu participo de alguns eventos aí contando um pouco da história, enfim, né? E aí eu faço uma introdução, assim, né, na minha jornada, né, de empreendedor, né? Enfim, né, sonho de ser jogador de futebol, né? Aí eu vou e tenho uma experiência, estudo medicina. Aí desisto, volto e venho pra cá e estudar direito, né? Aí eu tento ser concurseiro, né? Não passo num concurso por uma questão em português que eu fui eliminado, assim, eu acertei o número suficiente, mas eu fui eliminado porque eu não atingi o mínimo em português. Desisto, então, concurso não é pra mim. Vou ser o maior advogado, eu pensava, vou ser o maior tributarista que tem, vou estudar, né? E termino, né, abrindo um negócio, empreendendo no ramo de café, né? Então, acho que tudo na vida, né, sempre tem um porquê e, na verdade, a gente aprende a gostar e a encontrar o nosso caminho, a jornada, né? Desde que a gente tenha a cabeça aberta para isso, né? Todos esses aprendizados e batidas na trave também te ajudam no dia a dia. Exato. Foi um prazer, Felipe, te ter aqui conosco para conversar, bater esse papo sobre esporte e as outras linhas da vida, né, que são muito legais. Obrigado por compartilhar aqui com os ouvintes. Obrigado aí, foi uma honra aí bater esse papo aí, por mim a gente ficava aí várias e várias horas, né? Mas quem sabe a gente marca um churrasco desse pra terminar as histórias. Mas dessa vez vamos marcar mesmo, né? Eu ia sugerir um café. Pode ser também, pode ser também. Tá bom, então. Obrigado, Felipe. Valeu, então, gente. Fechamos o Entrelinha de hoje. Até a próxima semana.